Vamos lá, gente. Então, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de quarta-feira, uma aula aqui pelo Google Meet, né? Para você que também está me acompanhando pelo curso de História na modalidade também à distância, né? Esse é um vídeo que vai também para o pessoal do presencial, ou você que está me acompanhando pelos meus canais na rede social, YouTube, Udemy e também Hotmart, tá? É, eu parei na semana passada não, segunda, tá? Falando um pouco sobre a alegoria da caverna de Platão. Claro que eu disse para vocês que essa alegoria, hoje em dia, né, não apenas hoje em dia, mas principalmente no século XVIII, XIX, XX, ela foi muito combatida. Porque primeiro colocava o aluno como alguém que é uma tábua rasa, alumen, sem luz. Mas essa não era a intenção lá do Platão, né? Platão está antes de Cristo e a concepção de educação para ele era justamente esse processo de iluminação intelectual, tá? Claro que hoje isso não funciona mais. Vocês podem falar, o Bruno aqui é o pai dós grego que está me conduzindo à iluminação intelectual. Não, isso não existe mais. Por quê? Porque hoje você tem muito mais acesso à informação do que naquela época. Claro que acesso à informação não quer dizer que você vai ter uma intelectualidade sobre o acesso que você teve à informação. Não sei se eu consegui me explicar. Você ter uma informação não quer dizer que aquela informação vai gerar intelectualidade em você. Muito o papel hoje do professor é justamente esse, intermediar entre o processo de informação e a construção da intelectualidade. Tem um gap aqui, tem um hiato entre informação e intelectualidade. Eu, de certa feita, eu estou no meio, entre a informação e a formação da intelectualidade. E sou eu que vou te formar. Acho que alguém está pedindo acesso, né? Deixa eu ver aqui. Isso, Matheus. Vê se voltou a projeção. Voltou. Beleza. Eu não vou formar vocês na intelectualidade, tal como Aristóteles formou Alexandre Magno, ou o Rabino Gamaliel formou Paulo. Não, não existe. Tá? Claro que eu vou dar indicações. E dar indicações, como professor, daqui a pouco vocês vão ser meus colegas, de repente algum de vocês já lecione, sabe muito o que é isso, não é, em maneira nenhuma, se desresponsabilizar do ato docente. Eu fico muito preocupado quando professores se desresponsabilizam do ato docente. Isso é muito complicado. Então, basicamente, isso que eu falei no finalzinho da aula passada. Tá? Falei um pouquinho, fiz uma brincadeirinha lá com um recortezinho lá do Maurício, tá? Falei um pouquinho do Big Brother, e a gente continua. Um pouco da formação do mundo grego, principalmente, que vai influenciar muito também no mundo romano. Para você entender aí, meu amigo Mauro, para você entender o mundo romano, é necessário que você entenda o mundo grego, tal como uma leitura bíblica do Antigo Testamento. Se você não lê o Antigo Testamento, você não entende o Novo. É como que metade da história, como você pegar uma série no 5º capítulo, tá? Ou como você começar a série na 3ª temporada. Você vai entender metade da história. O mundo romano deve quase em seu 90% sucesso ao mundo grego. O mundo romano não seria nada sem o mundo grego. Na verdade, a humanidade não seria nada sem o mundo grego. Claro que a gente está aqui fazendo um exercício de futurologia, né? Nós estamos olhando para trás e analisando. Tal como um analista de futebol que analisa o jogo depois que o jogo terminou. A gente já sabe o que aconteceu com o mundo grego, tá? A gente já sabe o que é o mundo grego, a gente já sabe as expertises e as teorias e a engenharia e a intelectualidade e a burocracia e as disciplinas que o mundo grego criou.
Então é fácil a gente falar, tá? Mas está posto isso. O que nós temos é justamente isso. O mundo grego é o âmago intelectual do mundo ocidental. A gente pode ir para o mundo oriental também e vamos ter, de certa forma, indicações de filosofia muito parecidas com o mundo grego. Claro que ainda atreladas ao mito, mas que são filosofias. Isso eu vou falar um pouco para vocês quando a gente entrar no disciplina do quarto período, chamada História e Cultura Cristã. Quando a gente for analisar as culturas religiosas que estão em torno do cristianismo, né? Por exemplo, se você pega o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, né? São culturas de 6.000 anos antes de Cristo e que, de certa maneira, vão criar também elementos filosóficos, tá? Muito mais antigos do que a filosofia grega. Então, você vê o mundo oriental, você pode dizer também que lá tem uma cerne intelectual tão profunda, ou quiçá maior do que o mundo grego. Mas o mundo grego, por que a gente estuda tanto o mundo grego? Porque o mundo grego está ante os nossos olhos. Tá? Quando você pega um livro, e você pega um livro sistematizado, quem inventou isso foi o grego. Tá? Quem você pega, por exemplo, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, tá? Quem inventou compendiar textos, a Biblion, a biblioteca, foi o mundo grego. Então, se a gente brincasse que o mundo fosse um computador e você desinstalasse um aplicativo, né, um programa chamado Mundo Grego, daria um erro fatal, exatamente como deu aqui há poucos minutos atrás no meu computador. O computador travou. O mundo travaria sem o mundo grego. Os processos que o mundo grego inventou são processos que estão ante os nossos olhos. É muito interessante você ver a ciência e a medicina, de uma forma específica, como a medicina utiliza termos em grego. É impressionante. Por quê? É a rainha, é a mãe de todas as línguas indo-europeias. Claro que se você pode perguntar lá para a professora de linguagem e redação. Quem está dando linguagem e redação para vocês no primeiro período? A Aline? Aline. Aham, Aline. Aline Neves? Sim. Então, pergunta lá da minha amiga Aline Neves, né? A formação da língua indo-europeia, a formação das línguas latinas. É sensacional. A gente tem aproximadamente, é só uma marcação histórica, tá? Aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, a famosíssima Guerra de Troia, tá? Claro, é um grego que está contando, gente. O grego ele vai florear a história dele de uma maneira assim inimaginável, tá? Se você tiver a curiosidade de pegar um texto em grego e ler, tá? Você vai ver a diferença. Pô, Bruno, mas como é que eu vou pegar um texto em grego e ler? Você pode pegar uma Bíblia, o Novo Testamento que tem na sua casa, e folhear o Evangelho de Marcos, tá? Pega o Evangelho de Marcos. Depois você vai e você folheia o Evangelho de João. Gente, é um abismo de diferença. Ou pega Marcos e Lucas. Marcos está escrevendo em hebraico e Lucas em grego. É uma riqueza de detalhes que o grego coloca numa frase que é inacreditável. Deixa eu falar isso para vocês na aula passada. O grego, quando ele vai escrever, ele é quase um narrador de futebol do rádio. Tá? Ele quer dar todas as informações possíveis para que a pessoa consiga visualizar ao ler, tá? Que não é uma coisa fácil. Tá? Então, a Guerra de Troia, a Ilíada, a Odisseia, tá? São textos extremamente floreados e que vai, de certa maneira, compor a identidade cultural dessa Grécia da antiguidade. Né? A gente tem as cidades-estados a partir de 800. Entenda que a Guerra de Troia é antes da formação das cidades-estados. Na verdade, a Guerra de Troia vai desencadear um processo de 450 anos que vai desencadear nas cidades-estado. Tá? Isso é uma leitura bem interessante. Aqui, nós temos ainda, podemos dizer, nessa tela,
Guerra de Troia, cidades-estados e Ilíada, um tipo de Grécia, tá? Um tipo de Grécia, uma parte da Grécia, tá? E aqui nós temos uma outra Grécia, tá? Nós temos as reformas de Solon, Péricles e a democracia. Gente, as reformas de Solon, acompanhadas com o advento da filosofia, são reformas que hoje o direito vai olhar como a gênese do processo civil. Solon vai empreender uma reforma agrária na Grécia, tá? Que vai pegar não apenas os eupátridas. Quem sabe quem são os eupátridas? Ninguém? São a elite? Os bem-nascidos, tá? A elite. Mas vai pegar também os agricultores, que são chamados de georgóis ou vergóis, e as outras castas menores. Então, Solon era uma pessoa, uma nomenclatura que eu não gosto muito, principalmente para a gente que estuda história, né? Era uma pessoa à frente do seu tempo. Isso não existe, né? A pessoa está no seu tempo, fincada com os dois pés no seu tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, era alguém que intuiu algo sensacional. Ele não fez apenas uma reforma agrária, mas ele fez também uma reforma administrativa no corpo de governança das cidades. As cidades passaram a ter uma outra formatação. E a partir da formatação de Solon e de outros grandes personagens, né, dos irmãos Grato lá, tem outros personagens interessantes, que aqui me foge a memória, vocês vão ter essa disciplina, como eu disse para vocês, aqui é simplesmente uma introdução para quando a gente entrar em historiografia grega, você ter noção do que é a Grécia. Essas reformas de Solon vão dar a possibilidade para Péricles empreender o processo de democracia. Tá? Agora, minha gente, não entenda a democracia grega tal como a gente entende a nossa democracia. Tá? A nossa democracia é muito capenga ainda, principalmente a democracia no Brasil. A democracia no Brasil é quase que um escárnio, principalmente para quem estuda um pouquinho de teoria política, de teoria do Estado. Né? Vocês vão ter oportunidade de ter essas disciplinas, principalmente em História, Ciência, Políticas e Econômicas. Aproveitem essa disciplina, tá? Porque a gente vai ter uma concepção do que é o Estado, do que é o Estado Democrático de Direito, do que são as leis. Ou você pode ainda, como aluno do curso de História, pegar algumas disciplinas eletivas com meu amigo lá, professor Maurício Guedes, do curso de Direito, que é o coordenador do Centro de Ciências Jurídicas. Você pode fazer disciplinas eletivas no curso de Direito relacionadas a você olhar e empreender e ver de uma maneira mais robusta como que se dá a administração de uma democracia e a administração estatal. As nossas leis, minha gente, são avançadíssimas. O problema é a aplicação da lei. Péricles vai ter esse problema lá. Por quê? Ele empreende uma democracia, só que essa democracia é para a aristocracia. É aí que vem a palavra aristocracia. Se eu tivesse um quadro, eu vou providenciar um quadro em breve, vou colocar um quadro que vou tirar aqui os íris, né? E vou colocar aqui um quadro para eu poder rabiscar aqui um pouquinho para vocês. Se eu pudesse escrever em grego, democracia, tá? Ou aristocracia. O que é o auristois, tá? Do grego? São os melhores, são os bem-nascidos. E o que caracteriza que a pessoa é melhor no mundo grego? Ela ter terra, tá? Igual hoje, né, gente? Hoje as pessoas numa mesa de bar, elas vão se diferenciar, de uma grande maioria do senso comum, de quantos zeros tem a direita do seu contra-cheque, minha gente. Alguém acha diferente? Num senso comum, hoje as pessoas são medidas e elencadas
pela quantidade de dinheiro que ela tem, pela quantidade de terra que ela tem, de posses que ela tem. Claro que na cidade que a gente mora, o mais importante é demonstrar ter e não ter, né? O importante é que você demonstra ter e não ter em si. Por quê? Porque é uma cidade veementemente burguesa, né? Opa, tem alguém pedindo acesso aí. Maiara, isso. Vê que voltou o slide. Voltou. Beleza, beleza. Acho que eu estou pegando o jeito desse slide aqui. Então, um pouco isso. Tá? A gente tem uma cidade que é uma cidade aristocrata, uma cidade dos melhores. Tá? Claro que hoje vocês vivem isso de uma maneira um pouco mais amena. Né? O Mauro, você é daqui de Petrópolis? Não, eu sou do Rio de Janeiro, daqui da Tijuca, aqui do nosso Maracanã, do Mengão. Ih, rapaz, então depois você me dá um endereço que eu vou aí para ver o Flamengo, viu, cara? E o Matiel, quando tiver o nosso Mengão, vamos lá. Então, por exemplo, só que uma brincadeirinha só para a gente tentar entender que a democracia de Péricles, a democracia grega, era uma democracia para poucos, era uma democracia para elite, tá? Quem já viu hoje, tá? Na minha época, então, quando eu tinha a idade de vocês, tá? Era impossível, tá? Gustavo, quantos anos você tem? Vitor, quantos anos você tem? 17. Então, quando eu tinha 17 anos, que ano que vocês acham que era? 1997, tá? Eu tinha 17 anos. Só não Tem pode falar tempo, isso pra mim, porque eu sou um pouquinho mais velho. tem tempo pra cacete. Você não via uma pessoa no centro da cidade de Petrópolis sem camisa. Alguém já viu uma pessoa no centro da cidade de Petrópolis sem camisa? Hoje em dia? Por quê? Porque é uma cidade, ó, e que tem o tamanho de um amendoim. Tinha uma lenda em Petrópolis, as pessoas tinham que andar muito bem vestidas, que você tinha que andar muito bem vestido, principalmente na época da Primeira República do Império, porque você podia esbarrar com o imperador a qualquer momento. Então, isso vai criando uma mentalidade aristocrata. Tu pode ser um ferrado que mora em morro, né? Como eu moro, né? A minha rua, o cara falou assim, esse dia foi entregar um negócio aqui em casa, falou assim, pô, amigão, sobe, hein? Eu falei, sobe, filho, sobe. Tu pode ser um ferrado como o Bruno e morar em morro, mas se você tiver essa mentalidade aristocrata, você vai se sentir por cima da carne seca. Isso não acontecia na Grécia Antiga. Por quê? Porque a pessoa tinha que ter posse. Era quase um voto censitário na época da Primeira República. Se você não tivesse posse, se você não fosse um eupátrida, se você não fosse um bem-nascido, você não era considerado um grego. Entende a posição, entende agora, desculpa ter dado essa volta longa, né? Um pouco aqui esbaforido, entende por que a revolta de Alexandre Magno? Porque ele não era ateniense e ele não era um eupátrida, tá? Então ele é excluído de todo o processo grego. Nós temos a guerra do Peloponeso, tá? 431 a 404, e aí as ligas de Delos também a Liga do Peloponeso, tá? E aí a gente tem Alexandre Magno, aproximadamente 336 a.C., tá? Alexandre Magno, ele não invade a Grécia pelo norte, ele invade pelo sul. A Macedônia está no norte, tá? Mas ele já tinha regiões ali na circunvizinhança que ele invade. A Macedônia está no norte, sem dúvida nenhuma. Tá? Esse é o. Oi. Você disse que a raiva de Alexandre é que ele não era um eupátrida, nem era ateniense, tão visto como grego. Sim. Ele não era um eupátrida, mas ele era filho de um imperador? Sim, mas imperador de onde? Da Macedônia. Não é nada. A Macedônia não era nada para eles. Quem era alguma coisa? Quem era ateniense? O ateniense. Grécia e Atenas, minha gente, era uma coisa só.
Por exemplo, se você vê aquele filme lá do Troia, né? Bonitinho. Fala assim, agora todos vamos ser gregos. Gente, essa mentalidade não existe. Não existia essa mentalidade que nós temos hoje de Estado. Não existia. Claro que depois vão intuir, através das ligas, tá, de Delos e do Peloponeso, algo mais centralizado. Tá? Algo mais centralizado. Mas não tinha essa mentalidade. Atenas era Grécia e Grécia era Atenas. As pessoas que não eram atenienses eram consideradas pessoas menores. Gente, se você parar um pouquinho para pensar, como vai copiar isso? Roma. Roma vai copiar e colar. Por exemplo, quem era cidadão romano tinha salvo-conduto no Império. Quem não era cidadão romano, gente? Meu Deus do céu! Por exemplo, um ladrão. Vamos colocar que o Vitor é um cidadão romano, tá? E eu sou um cara lá da Capadócia. Não é para cantar musiquinha, não. Bruno Vitor lá da Capadócia, né? Vamos colocar que o Vitor é cidadão romano e ele rouba um carneiro. Mata o carneiro, come o carneiro, faz um cobertor com a pele do carneiro, e eu sou um habitante da Capadócia, não sou romano, tá? Eu roubo o carneiro e como o carneiro, faço um cobertor com a pele do carneiro. O que acontece com o Vitor? O que acontece comigo? O Vitor vai ser condenado à prisão. Nem a morte vai ser condenado, porque ele é um cidadão romano. Furto, em alguns casos, para comer não era pena de morte. Agora, e o Bruno? O Bruno vai ser crucificado, deixado 20 dias fedendo na cruz. Por quê? Porque não era cidadão romano. Tá? Então, as pessoas que não eram cidadãos romanos, queriam comprar a cidadania de qualquer maneira, para poder ter essas regalias também jurídicas. Quem inventou isso, gente, foi o grego. O grego inventou muita coisa bacana, mas o grego também inventou um pouco da segregação que nós temos hoje, entende? Não é forçação de barra dizer isso, não. Porque, por exemplo, o modelo escravocrata que vai reinar em Roma, não foi Roma que inventou, foram os gregos que inventaram. Por que teve um colapso, né, e teve as revoltas no mundo romano? Porque tinha mais escravo que habitante. Como no Brasil, né? Teve uma época no Brasil que 70% dos habitantes eram escravos. Olha, não tem como dar certo um país desse, entende? Então, assim, a gente tem que entender o mundo grego como esse útero do pensamento ocidental. 99% para o bem. Mas tem algumas coisas que a gente tem que procurar entender para entender as coisas em sua magnitude. Como é que Alexandre Magno vai dominar o mundo inteiro? Essa imagem não está muito legal, não. Depois vocês fazem uma pesquisa no Google, né, que tem vários filmezinhos falando disso, com a famosíssima falange hoplita. O que é a falange hoplita? Se nós estivéssemos em sala de aula, vocês perderam essa oportunidade, nós faríamos uma falange hoplita. O que é uma falange hoplita? O cara tinha um escudo um pouco maior do que esse, tá? E ele fazia uma formação que é chamada casco de tartaruga. E, assim, com essa formação, eles eram quase que intransponíveis. Era quase que um tanque de guerra humano. Claro que aqui, no mundo grego, e o mundo grego vai importar isso de todos os lugares, imagina, gente, o mundo grego sendo um entreposto comercial. Todas as tecnologias dos outros lugares desembarcavam lá. Então, o mundo grego já tinha a tecnologia náutica dos persas, dos fenícios. Uma tecnologia náutica, gente, inacreditável. A tecnologia náutica do grego não é nativa do mundo grego. Ela é nativa da Fenícia, tá? Nativa da Pérsia, e eles pegaram a inteligência deles e empreenderam uma tecnologia náutica
inacreditável. Por quê? Porque o território dele, gente, o território do mundo grego como um todo, é um território pedregoso, é um território vulcânico. Então, eles tinham que partir para o mar. Dessa forma, eles dominaram todo Mediterrâneo, principalmente o Alexandre Magno. Lembro para vocês que quando nós entrarmos em historiografia, vai ser importante que vocês lembrem um pouco isso, tá? Claro que eu vou retomar também o pensamento. O que é helenismo, tá? Helenismo é a tentativa de colocar um modelo grego modelo grego total, tá? Que seria regras de etiqueta, das coisas mais simples às coisas mais complexas, tá? Regras de etiqueta, regras de higiene, tá? A língua grega, tá? A cultura grega, que não é apenas a língua, é todo um complexo de coisas, tá? Então, helenismo é isso. É você fazer essa transposição de um modelo gestacional e colocar em outro lugar. Um pouco do que a Europa e os Estados Unidos fizeram no Brasil ao longo dos anos, né? A gente tem um processo nas grandes metrópoles brasileiras, por exemplo, o Rio de Janeiro, vocês vão estudar isso com o professor, meu querido professor Maurício Vicente Ferreira Júnior, né? A reforma de Pereira Passos, é o quê? Transformar ajuda aí. Ajuda, Vitor. Europeizar. Seria isso? Europeizar. 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 Quem falou? Eu, Letícia. Ô, Letícia. Europeizar as ruas do Rio de Janeiro, cara. Por quê? Porque o modelo de civilização é um modelo europeu. Isso já vinha lá. Tá? Eu quero colocar a cultura grega, a filosofia grega, a língua grega, os filósofos gregos, a maneira grega de pensar. Por exemplo, eu estou estudando um pouquinho de Paulo aqui. Ó. Se você pegar qualquer livro de Paulo, qualquer autor, e 90% desses livros aqui não são livros de teologia, por exemplo, esse livro aqui não é um livro de teologia, é um livro de história, é um historiador que está escrevendo. É muito interessante. A primeira coisa que ele vai falar é falar assim, Paulo era um homem de cultura helênica. Puta, isso é uma maravilha. Por quê? Porque tu sabe como é que era a gestão de pensamento do cara. Tu sabe que o cara falava grego, tu sabe que o cara empreendia com o mundo grego, tu sabe que o cara leu Cícero, leu Sêneca, leu Plotino, leu Quintiliano, leu Tito Livio, leu todos os filósofos do mundo grego, leu Platão, leu Aristóteles, entende? Então eu vou colocar aquele modelo de pensamento. E aí, minha gente, você coloca esse modelo de pensamento em detrimento ao modelo que já existe. Tá? Por quê? Porque eu julgo que meu modelo é superior. A nossa cultura, ela é eurocêntrica, em dúvida, olha que interessante. A nossa cultura é eurocêntrica desde os primórdios do mundo grego. Porque o mundo grego irradiou cultura e civilidade, da maneira com que eles entendiam o que era civilidade, para o mundo inteiro. O pensamento eurocêntrico não é um pensamento inventado por Luís XIV, gente, nem pela Rainha Vitória. O pensamento eurocêntrico é um pensamento que vem da gênese do mundo grego e do mundo romano. Eu lembrei agora, na verdade eu citei com um amigo meu, né, falando com um amigo meu, a Rainha Vitória tinha um consultor, né? E uma vez ela perguntou assim para ele, quais são as piores mentiras? E aí o consultor falou assim, olha, existem 3 tipos de mentira, rainha. A mentira comum, a mentira deslavada e as estatísticas, né? Para brincar um pouquinho com o momento que a gente vive, né? E a gente vai entrar aqui rapidamente, não vou me alongar muito, senão o vídeo também fica muito longo e vocês
passam mal, né? Um pouco em Roma, né? Aí a gente tem o símbolo do Senado romano, Senado Populis Qui Homem, SPQR, Senado Populis Qui Homem, é o símbolo do Império Romano. Gente, aí agora a gente para tudo, né? Se pudesse botar uma música no fundo, uma marcha, era isso que tinha que tocar quando a gente olhasse pela primeira vez esse símbolo para a gente entender o que é Roma. Tá? Nunca na história da humanidade a gente teve um levante militar, civilizacional e cultural que chegasse perto de Roma, aos pés de Roma. Por quê? Por quê? Por que Roma foi Roma? E por que quando um historiador, seja qualquer historiador, tá? E seja o professor de história, quando fala de Roma, mesmo que tu não lê uma palavra sobre Roma, é uma coisa que te aguça o pensamento. Você está lá na televisão, zapeando lá os programas, e de repente aparece um documentário sobre Roma. Você pelo menos para 30 segundos para olhar, tá? A gente tem que entender que Roma foi isso tudo, e é isso tudo, é uma disciplina estudada, empreendida, lida, escrita, e tem produção de conhecimento diária sobre essa temática, porque Roma não desenvolveu uma linha, olha para mim, crianças, uma linha sem olhar para o mundo grego. Eu costumo dizer, fazendo uma brincadeirinha, tá? Que Roma e Grécia, se fossem gêneros, a Grécia seria uma mulher. Dificilmente você vai ver uma mulher, tá? Sofrendo um acidente de carro com todas as vítimas fatais. Alguém já viu isso? Uma mulher ao volante e que tinham 5 pessoas dentro do carro e todos morreram. Por quê? Quem saberia? Letícia, Duda? Ninguém? Ninguém se arrisca. É um assunto muito polêmico falar de gênero. Ninguém? Vitor? Será que travou? Alguém pode falar alguma coisa para me ver se travou o vídeo? Não. Não, travou não. Aqui, Não, travou não. Pois é, eu, participa. pela questão do acidente, mulher, pelo menos do que dizem as estatísticas, né? Mulheres são mais atenciosas ao volante, homens geralmente são os causadores, né? A cada 10 acidentes, 9 são causados por homens. Sim. Eu não sei qual é a relação, não. Você acha, Duda, que é só no volante? Não. Não. Você não acha Mulheres tendem a se prevenir mais. isso? Você acha que a mulher é muito mais introspectiva que o homem? Não sei. Não é uma regra, tá, gente? Não é uma receita de bolo, só para fazer uma brincadeirinha aqui. Tá? Por exemplo, e aí eu faço essa brincadeira, né? A Grécia inventou todas as coisas. Tudo. O pensamento é um pensamento grego. Total. O que Roma fez? Empreendeu apenas. Seria como a mulher a introspecção, a mulher a ideia, a mulher o pensamento. O homem, o pragmatismo. O que é pragmatismo? Ação. É execução. É a ponta da lança, entende? Só que você só executa algo que está pronto. Você só executa algo que está empreendido intelectualmente. Tá?
É a tecnologia. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? A tecnologia é algo que é empreendido através de uma intelectualidade e gera um produto. A intelectualidade grega, olha essa frase é bruta não pode, porra, anota aí, tá? A intelectualidade grega se transforma em uma tecnologia na mão do romano. Anota isso, criança. A intelectualidade grega se transforma em tecnologia na mão do romano. Gente, isso é sensacional. Você vai ter aquedutos de 1.400 quilômetros. Eu falei isso para vocês na aula anterior, antes de a gente ter a paralisação. A gente vai ter aquedutos de 1.400 quilômetros com gradientes. O que é gradiente? É uma pequena elevação que faz com que a água corra sem motor. Não tinha bomba-sapo, não, gente. É cálculo geométrico. Que o grego, que o romano fez? Fez nada. O romano mal sabia ler. Quem fez foi o grego. A filosofia, por exemplo, a filosofia romana. A gente tem grandes filósofos? Não tem. A gente tem, de repente, Cícero, que é um cara que entendia o mundo romano e escreveu algumas coisinhas. Tá? Como o Bruno aqui. Vai ler um livro de 600 páginas, 800 páginas e vai lá escrever 20, 30 páginas sobre Paulo. Eu vou compor alguma coisa sobre Paulo? Não. Eu vou entender o que o cara quis dizer e vou meio que fazer uma composição histórica sobre o que ele quis dizer de uma outra maneira. Isso não é plágio. Roma não. Roma plagiou o mundo grego, literalmente. Por quê? E eles tinham muita inveja do grego. Cara, como é que pode um território tão pequeno, um território pedregoso, um território que é vulcânico, ter tudo aquilo, cara? Ter uma língua sistematizada, ter uma matemática avançadíssima, ter uma astronomia quase que perfeita, ter medicina, ter filosofia, ter direito, serem bons em táticas de militar e de guerra, serem gênios da engenharia. Olha isso. Serem mestres nas táticas náuticas. Grécia é sensacional. A Grécia não é que não executava. Executava. Mas Roma transforma a execução em algo global. O pensamento grego é espalhado através das tecnologias que o romano vai entender, vai empreender por todo mundo conhecido. E isso é sensacional. Não tem precedentes o mundo romano, tá? Como é que nasceu Roma, tá? Aproximadamente 753 anos antes de Cristo. Eu quero que vocês anotem essa data, tá? Tá? 753 anos antes de Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Que ano Jesus nasceu? Essa era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, mas eu não vou fazer porque eu já vi na aula anterior. Sim, mas dá treta, não dá mal? Oi? Dá treta, não dá? Afirmativo, eu não entendi. Eu fiquei exatamente com essa dúvida daí. Com o ano que ele nasceu, com isso daí. Exatamente. A gente vai chegar lá. Ok. Olha só. 753 anos antes de Cristo. Tá? É exatamente o ano que Jesus nasceu. Vou tentar melhorar. Imagina que Roma está no ano 1, tá? O ano 1 do Império Romano, tá? Ano 1, não do Império, mas de Roma, da cidade de Roma, tá? Ano 1. Ano 100. Então, a cidade de Roma tem 100 anos. Ano 500. Então, a cidade de Roma tem 500 anos. Ano 600. Então, a cidade de Roma tem 600 anos. Anos 753. É o ano que Jesus nasceu.
tá? Se você voltar, tá? Pegar no calendário romano, esquece o calendário cristão. O ano 753, tá? Quando Roma foi fundada? No ano 1, não é isso? Uhum. Então, estão me acompanhando? Isso seria bom fazendo um quadro, mas quando a gente tem quadro, vai no post-it, tá? Ó, então Roma tem 753 anos. Vamos colocar que eu sou um habitante de Roma. E eu estou andando lá por Roma no ano de 753. Ad congita império. O que isso quer dizer? Da fundação da cidade de Roma. Aí eu chego para um cidadão e falo assim, aqui, há quanto tempo Roma foi fundada? Ah, foi fundada há 753 anos. Só que nesse ano de 753, Jesus nasce. Uhum. E esse ano passa a ser o ano Sim. 1. E aí, quando eu falo, quando Roma foi fundada? 753 anos antes de Cristo. Como é que eles fazem isso? 753. No ano 1024, tem que pegar a calculadora aqui. Espera aí. Soma aí para mim. Isso pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso mais tarde, tá? 753 mais 313. 1066. Então, Roma não tinha 753 anos, não, tá? Roma tinha 1066 anos. Ó, 1066 anos. Quando o imperador Constantino Magno supostamente se converteu. Ele fez os cálculos quando teve um recenseamento na Judéia, no tempo de Tibério César, papapá, e fez um cálculo mais ou menos mostrando que Jesus nasceu no ano que a cidade tinha 753 anos. Aquele ano de 753 passou a ser o ano 1. E o ano de 1066, o ano de 313. E hoje, 2020. Olha que treta. Tá? Mas isso é assunto para mais tarde. Beleza? Isso é interessante para você ver como que uma fé religiosa elimina uma cultura imperial de quase 700, mais de 1000 anos. Né? Imagina, gente, você ter um calendário de 1000 anos e mudar esse calendário de uma hora para outra. Tá? Eu vou colocar esse vídeo. Eu tenho um vídeo, agora que eu lembrei. Eu vou colocar esse vídeo na plataforma, tá? E vou pedir para vocês fazerem uma atividade sobre esse vídeo. O pessoal da gestão está me cobrando um pouco de atividade com vocês na plataforma à distância, tá? Vou passar uma perguntinha, coisa só para constar, beleza? E aí vocês veem esse vídeo também. Vou disponibilizar também para o pessoal da EAD, tá? Tá, Mauro? Ok, excelente. Beleza, vamos continuar. Já está acabando, tá? 753 pequenas aldeias habitadas por latinos deram origem a Roma. Entre elas se destacam o povo chamado etrusco. Mauro, só uma questão. Ficou mais confuso ou menos confuso do que a primeira explicação que você ouviu? Eu ainda confesso ao senhor que ainda tenho algumas dúvidas aí, mas é apenas matemática, a gente vai fechar isso daí. Mas assim, o senhor é o reitor da faculdade, tá, Mauro? Eu sou o Bruno. Afirmativo. Vamos lá. Então, esses são os reis etruscos. São reis, então quer dizer que teve um reino. Aproximadamente 90 anos aí de reino, 100 anos de reino, tá? Esses reis etruscos, eles eram, a princípio, antes de se formar um reinado, eles eram nômades, tá? Você pegar esse mapa, depois eu vou colocar esse slide para vocês,
a gente tem aqui a Península Itálica, tá vendo? Ó, e a Península Itálica? Córcega, Sicília, tá? Mar Jônico, Mar Adriático, tá? Tem aqui o norte da Itália, Ravenna, o território aqui onde hoje é Milão, e assim sucessivamente. A Sicília, que tem a máfia siciliana. Então você tem etruscos, gregos, cartagineses, povos itálicos, daí que vem Itália, e outros, tá? Os gregos, você percebe que estão quase que dominando tudo, tá? Claro que a gente está 753 a.C. O que está acontecendo agora no mundo grego? As reformas de Péricles e Solon, tá? Já estão ali empreendendo a reforma de Solon e Péricles. A filosofia ainda não é algo assim que deu liga. 150 anos de filosofia é muito pouco, né? Ainda não deu liga, né? A gente está aproximadamente 753, 300 anos antes de Alexandre Magno. Entende? Para a gente fazer um grau de comparação. Tá? Se você pegar, por exemplo, na história do judaísmo, eles estão no segundo cativeiro da Babilônia, lá com Isaías, Jeremias, Ezequiel. Tá? No Brasil, então, não tinha nada. Né? Então, a gente tem aqui esses povos chamados povos etruscos. Eles eram nômades, mas como eles conseguem um território, né? Chamados Alpes Paulistas, aqui também. Esse mapazinho é muito legal. Depois você vai ter também esse mapa que eu vou mandar o slide para você. Eles eram grandes navegadores, então, de certa maneira, eles começaram a estabelecer comércio nesse território, tá? No mar Mediterrâneo, que depois o romano vai chamar de Mare Nostrum, nosso mar, e vão se desenvolvendo nessa maneira e vão incorporando outros povos, sempre através da luta armada. É interessante que essa escultura aí, que é como se fosse uma escultura, quase uma litografia, mas é escultura. Você vê uma biga, tá? Gente, da onde que isso vem? Quem sabe? Da onde que vem a biga? Do Egito. Muito bem, do Egito Antigo. E não apenas do Egito Antigo, tá? Vem do reino da Núbia. Os núbios invadem o Egito. E aí trazem também essa técnica militar, de uma tal forma que você vai ver já Ramsés II em cima de uma biga. Tá? Não são só os povos da Núbia que trazem isso. Outros povos... Oi? Akhenaton também fazia corridas de biga, não fazia? Sim. Akhenaton é depois de Ramsés II, né? Foi depois. Isso que eu queria saber. Depois. Se você pegar um pouco os outros povos, né? Povos da Núbia, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dos outros povos. Assírios também usavam a biga. Então, isso vem sendo incorporado ao longo do caminho. E em Roma, isso vira um show, né? Uma atração. Você tinha corridas de biga, você tinha, por exemplo, a revolta dos escravos por conta também das corridas de biga, né? Espartacos, por exemplo. Né? Então, a gente tem coisas muito interessantes com isso, e os reis etruscos já são dessa concepção. É interessante você tentar imaginar como que reinos que eram tribais, porque eram reinos das tribos, tá? Se transformam em um grande império. Isso a gente vai ver ao longo do caminho. Por quê? Tá? Por que reinos tribais se transformam em grandes impérios? Tá? E a gente tem a fundação de um pequeno povoado, em 753, um pequeno povoado, os reinos etruscos. E em 509 surge a República Romana. Os reis etruscos já não era mais um reino etrusco. A gente pode dizer que era um mini império. Vocês lembram a diferença de reino para império? Impérios são vários povos falando várias línguas em torno de um único rei. O reino etrusco já era um pouco isso.
Mas como a gente não tinha outros reinos estabelecidos para poder se configurar império, ficou o reino etrusco, porque os reis etruscos conseguiram dominar e subjugar outros povos que não tinham organização política nenhuma. Entende? Então, eles não eram nem tribos, nem reinos, nem impérios. Eram povos nômades. Tá? Eram povos da circunvizinhança. Os etruscos dominam esses povos, criam uma administração dentro desses povos, criam benesses entre esses povos também e intuem futuramente a República. Gente, a República vai de 509 a 27 anos antes de Cristo. Tá? Eu tenho aí 460 e poucos anos de República. É muito tempo. É muito tempo. A gente pode falar verdadeiramente que era uma república consolidada. Quem sabe me dizer, tá? E aí, última perguntinha para a gente terminar. Quem sabe me dizer quando nasce o Brasil? Ninguém? Em que termos? Nasce o Brasil? O país, Brasil. Nasce com a vida da família real para cá. Exatamente. Como eu sou de história, né? Fiz uma continha aqui, né? 1808 menos 2020. O Brasil, gente, tem 212 anos. Você tem noção disso? O Brasil é um país neném. Pensar que Roma teve 460 anos de república. Tá? Depois, 27 anos antes de Cristo, começa o Império. E esse Império vai, tá? Até 476. É muito tempo, gente. O Império Romano do Ocidente. Do Oriente ainda vai até 1453, com a queda de Constantinopla e a tomada pelos turcos otomanos. Então, que instituição sobrevive a isso tudo? Só o Império Romano. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que eu gosto muito de falar, sobre a administração romana. Por que isso é importante, Bruno, numa aula de resumo, visto que nós vamos ter isso numa disciplina específica, que é a história antiga clássica. É importante a gente entender como esses caras empreendiam a história, tá? Aí o Júlio César, tá? Para a gente entender um pouco, aliás, entender como eles se organizavam, para a gente entender por que eles empreenderam a história dessa maneira. Maravilha, minha gente? A gente vai ficando por aqui. Eu vou parar aqui a gravação